Jesus. Essa palavra, o Senhor tem ministrado aos nossos corações já há algum tempo. Tem colocado na nossa vida como uma verdade. Temos caminhado sobre ela, temos vivido e buscado cada vez mais responder da maneira certa. E eu quero hoje, no nome de Jesus, poder desafiar você, através dessa palavra, você possa decidir de fato: Senhor, eu quero dedicar completamente ao chamado do Senhor para a minha vida. Amém? Amém? Aleluia. Vocês estão cansados? Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, 2 Reis, capítulo 2, verso 1. 2 Reis, capítulo 2, verso 1. Contar um segredo para vocês. Não tinha falado isso nem para o pastor Azemar, mas vou contar um segredo aqui que o Espírito me incomoda para que eu fale, então eu vou falar. Eu não vinha para cá. O pastor Azemar, na quarta-feira, quinta-feira, não sei, me mandou uma mensagem de texto. Falou: por que você não vem aqui esse fim de semana? E eu, sem pensar, respondi: tá bom, eu vou. Aí eu respondi a mensagem, falei para minha mulher, falei: uai, por que eu falei que eu vou? Falei: gente, eu não posso sair daqui. Nós estamos numa alteração de reunião lá agora, de cultos. E eu falei para minha esposa, eu falei: amor, Deus tem alguma coisa para nós irmos para Belo Horizonte. E Deus vai falar conosco naquele lugar. Amém. Nós estávamos orando, eu falei para minha esposa, eu falei: olha, aí depois o pastor falou, o pastor Henry vai estar conosco, o pastor Antônio. Eu falei: amém, então agora eu vou mesmo, né? Já estava resolvido, nós vamos. Só que no caminho para cá, eu estava orando ao Senhor, dizendo: Senhor, tem algumas coisas que nós precisamos de respostas. Eu tenho certeza que o Senhor nos chamou para lá, não foi à toa. E quando nós chegamos aqui, Deus usa alguns irmãos para falar conosco que aquilo que a gente estava buscando, Deus iria responder nesse lugar. Mas hoje, ontem, à noite, lá em Sete Lagoas, com o pastor Henry, fomos lá com o pastor Azemar. E quando nós estávamos lá, o Senhor me lembrou dessa palavra. Eu falei: Senhor, eu estou com vontade de ministrar, mas eu não vou pedir. Se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer com que o pastor Azemar fale, você vai pregar. E aí no intervalo hoje, ele chegou para mim e falou: aqui, você vai pregar hoje. Eu falei: tá bom, é de Deus, porque eu já tinha colocado isso diante de Deus. Então quero dizer para você, eu estar aqui pregando, não foi porque o pastor Azemar gosta de mim, porque nós temos uma história juntos e continuamos tendo. Eu tenho certeza que foi porque Deus quer trazer essa palavra para a sua vida hoje, no nome de Jesus, amém? Segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas, diga comigo, os discípulos dos profetas, que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porque ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos.
Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Diga comigo, 50 homens dos discípulos dos profetas. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Elias é elevado ao céu. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-me que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Quantos querem porção dobrada do Senhor hoje, no nome de Jesus? Aleluia. Tornou-lhe Elias: dura coisa pedistes. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho, que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro. E Eliseu passou. Os discípulos dos profetas procuram Elias. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Diga assim comigo: os discípulos dos profetas estavam defronte, diga, em Jericó. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não os envieis. Mas eles apertaram com ele até que, constrangendo, lhe disse: enviai. E enviaram 50 homens que o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Feche os seus olhos no nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Senhor, nessa tarde nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Cremos, ó Deus, no teu Espírito vivo que habita em nós, e no mover do Espírito de Deus que paira sobre nós nessa tarde, que ministra sobre os corações sedentos nesse lugar. Ó Deus, que o Senhor possa encontrar em nós nessa tarde homens e mulheres com a mente cativa ao Senhor, desejosos pela tua palavra, corações abertos para receber da palavra do Senhor. Deus, e como teu servo me coloco nas tuas mãos para ser usado conforme a tua vontade, para a tua glória, para o teu louvor. Que eu venha diminuir para que o Senhor cresça nesse lugar. Que o Senhor opere de forma poderosa na vida dos teus servos neste lugar, no nome de Jesus. Amém. Diga amém. Um pouco daquilo que eu quero falar para os irmãos hoje está associado com aquilo que o pastor Azemar, a videira de Belo Horizonte, a vinha de Minas Gerais, tem buscado, tem orado, tem anseiado, que são pelos próximos 10 anos, chegarmos a 1000 pastores e 1000 igrejas. Mas deixa eu te falar uma coisa,
Eu quero te falar hoje de uma forma, de uma maneira que você tem que se portar, para se tornar um desses 1000 pastores, dessas 1000 igrejas. Existem muitas pessoas aí fora que estão buscando uma posição, mas nós estamos aqui para buscar ser usado por Deus, conforme Deus anseia, conforme Ele projeta, conforme Ele planeja. Não estamos atrás de posição alguma, estamos atrás de elevar o nome do Senhor a todo e qualquer lugar desse estado chamado Minas Gerais, amém? Aprove o Senhor me chamar para cá. Eu estava lá, no Espírito Santo, estou lá, edificando a igreja naquele lugar, mas eu estava pensando ali no meu lugar, essa manhã, esse dia todo, Senhor, por que eu vim justamente aqui em Belo Horizonte ministrar nessa reunião dos 1000 pastores, 1000 igrejas? Por que isso hoje, né? Nós estamos aqui no ano de 2013. Eu fui chamado para este lugar, para estar aqui, começar essa obra em 2004. Esse ano fazem 7 anos que Deus me chamou, de 2004, você pega 2010, 2011, 2012, 2013, vamos fazer 9 anos. Fizemos 9 anos em agosto, né? Que viemos para cá. Eu falei, Senhor, por que isso? E o Senhor começou a ministrar no meu coração justamente essa palavra dizendo que eu deveria estar aqui hoje para ouvir esses profetas de Deus que falaram na minha vida hoje, mas também para trazer uma palavra para você, porque depois de 9 anos, eu tenho certeza que eu tenho algo que eu posso falar para você, que você vai chegar a fazer parte de 1000 igrejas e de 1000 pastores. Na primeira reunião que nós fizemos aqui, eu estava me lembrando disso hoje, de 1000 igrejas, 1000 pastores, eu estava aqui, e o Anatoly Sobogol, quando eu escuto esse nome, pastor Antônio, dói a costela, a boca do estômago, o joelho, meus ouvidos. Anatoly Sobogol, onde ele me vê, ele fala, que saudade. Eu falo, não tem nenhuma. Encontrei com ele agora em São Paulo, ele, que saudade de você. Eu falei, meu Deus, vai amar alguém assim lá longe? Mas na primeira reunião, aconteceu algo comigo nesse lugar que eu nunca tinha experimentado em toda a minha vida cristã. Fui tomado por algo tão poderoso da parte de Deus. Recebi tanto da parte de Deus nesse lugar. Eu falei, Deus, eu venho aqui agora, estando em outro lugar, para ministrar para esses irmãos. Por quê? Porque eu creio que na primeira reunião, Deus nos deu uma unção para estar aqui hoje, para compartilhar da parte de Deus com você. Elias vivia num tempo difícil. Pastor Reinhard, acho que foi o pastor Antônio que falou sobre isso aqui. Foi o pastor Antônio ou o pastor Reinhard? Ouvi tanta gente. Acho que foi o Reinhard, né? Que mencionou de Elias. Foi, né? Você está traduzindo, você não sabe quem foi, né? Foi você? Foi você traduziu e você pregou, então qualquer uma das duas foi você. Foi o pastor Antônio. O pastor Antônio estava falando aqui sobre Elias. E eu também quero falar, só que eu não quero falar de Elias e não quero falar daquilo que a gente muitas vezes já ouviu sobre o discipular de Elias com Eliseu, mas eu quero falar do caminhar de Eliseu com Elias. Para você se tornar um dos 1000 pastores, você tem que decidir andar com alguém. Você tem que decidir caminhar com alguém para chegar lá na frente, e nós vamos chegar hoje com essa palavra, poder dizer para Elias, eu quero a porção dobrada. Tem que andar junto. Se você está vindo aqui nessa reunião de 1000 pastores, é porque você está dando um sinal de que você quer andar junto, você quer avançar. Como eu estava dizendo para você, Elias vivia num tempo muito difícil, um tempo complicado, de um rei maligno, Acabe.
situações adversas, complicações. E nós vemos aqui que existia um grupo, que era chamado de um grupo da escola dos profetas. Diga assim comigo, de homens que buscavam conhecer de Deus. Nós temos pessoas que querem conhecer de Deus. Você quer conhecer de Deus, sim ou não? Tem que conhecer do Senhor, crescer no Senhor, avançar, experimentar do Senhor. Mas é interessante que nós vamos ver nessa história daquilo que eu li para você hoje, nesse texto que nós lemos, que Elias estava no meio de um tempo com um rei difícil, numa situação complicada, e que havia uma escola que treinava profetas. Está aqui o pastor Antônio, profeta, homem de Deus. E eu estava conversando com ele hoje, eu falei, pastor Antônio, você está profetizando mais, velho. Você está fluindo mais nesse negócio. Ele falou para mim, é porque eu estou na unção do profeta. O homem vai liberando, eu vou no vácuo dele. Desfaz todas as resistências. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que está vindo quebrando pedra. E se você entrar nesse mover, você vai experimentar de ser usado por Deus. Porque outros plantaram já, não estou falando de mim, do pastor Azemar, não. Estou falando do pastor Aloysio, do pastor Marcelo. Plantaram em oração e jejum, ganharam o nosso país, ganharam a nossa nação, ganharam outros países. Outros antes deles também. E muitas vezes, quem vai colher? Somos nós. Eu estou colhendo hoje algo que eu nunca plantei. Eu sou hoje pastor de um ministério que não fui eu que plantei. Eu fluo numa unção que não fui eu que gerei. Eu faço parte de um mover de Deus que não fui eu que planejei. Você às vezes está aqui sentado pensando, eu vou ser um dos 1000. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho certeza que você vai ser. Porque há mais ou menos 12 anos atrás, precisamente 10 anos atrás, quase 10 anos, em 27 de dezembro de 2002, mais de 10 anos, eu estava num local, numa reunião como essa. Não era uma reunião especial, essa aqui ainda é. Eu estava num culto de celebração. E naquele dia Deus me chamou ao ministério. E estragou-me para as coisas desse mundo. Eu estava em Caldas Novas e Deus chamou ao ministério numa reunião. Deixa eu te falar por que eu estou te contando isso. Há 10 anos atrás, eu não pensava em ser pastor. E hoje, eu estou pregando aqui para você, para desafiar a ser parte de 1000 igrejas e 1000 pastores nesse estado de Minas Gerais, no nome de Jesus. Sabe o que Deus pode fazer com você daqui a 10 anos? Você nem sonha. A Bíblia diz que nem chegou aos seus olhos, aos seus ouvidos, a pensamentos humanos, aquilo que o Senhor vai fazer. Você não sabe o que Deus vai fazer. Nós estamos aqui nesses dias orando. Deus, levanta esses homens. Mas eu quero te dizer, levanta mulheres e homens, tementes, apaixonados. Mas mais do que isso, Deus quer levantar aqui homens, discípulos, comprometidos, aliançados, como Eliseu com Elias. Porque aí fora, meus irmãos, tem muitas pessoas que dizem, vamos ganhar essa nação. E como o pastor Antônio estava dizendo, aos olhos naturais você entra por um caminho e você diz, não dá. Porque se não tiver provisão eu não vou. Se não tiver pessoas eu não vou. Ah, porque aqui não dá, é muito difícil, é complicado. Pastor, o senhor está sonhando alto demais. Glória a Deus porque você tem um pastor que sonha alto, porque Deus fala, pense nas coisas do alto.
Você tem um homem de Deus que pensa nas coisas do alto. Já pensou se ele estivesse aqui e dissesse para você: irmãos, tá bom, nós estamos aqui com a Videira de Belo Horizonte, várias igrejas na região metropolitana, muitos estados de Minas Gerais já estão conquistados, tem muita gente que não conquistou nada. Pois é, mas você não está na escola de profetas, você está na escola de Elias. Você está na escola daquele que diz: se você estiver perto de mim, a hora que eu subir, você vai receber. Se você não tiver, você não recebe nada. Escola de profeta é o que, pastor? Aprende muito, tem muito, mas não fornece nada. Deixa eu te falar uma coisa. Você fica pensando: pastor, eu quero crescer, eu quero ser um seminarista, pastor, eu quero conhecer tudo de Bíblia. Não estou aqui para dizer para você que isso não é bom. É bom. Ninguém vai ganhar com a sua falta de conhecimento, a não ser o diabo em te resistir. E conhecer a palavra vai te fazer vencer as batalhas que o diabo se levanta contra você. Mas deixa eu te falar uma coisa: não fique pensando em ser um seminarista para dizer: eu agora tenho um diploma de seminarista. Fique sonhando em ser um seminarista, porque agora você está escalado para ser chamado para entrar nas 1000 igrejas e 1000 pastores. Sonha como alguém que sonha as coisas lá do alto. Senhor, eu não estou preocupado com as coisas dessa terra, eu quero é avançar em cumprir o propósito do Senhor, eu quero é fazer a tua vontade. Eu não quero ser como esse povo da escola dos profetas, que aprendem, mas não são usados para nada. Nós vemos aqui no texto que eu li para os irmãos, quando Eliseu chegou ali em Jericó, os homens estavam aonde? Da escola de profetas, em Jericó. Mas o povo vai chamar quem? O outro profeta, não os da escola. Por quê? Diga comigo assim: os homens da escola de profetas não eram usados. Diga comigo assim: porque eles eram estéreis, como a terra que eles estavam. Tinha unção, tinha revelação, tinha capacitação, mas não podia produzir fruto. Deixa eu te falar um negócio agora. Como diz o Daniel, é forte. Segura aí. Deus quer muitos homens e mulheres de Deus para serem usados por Ele. Mas Deus está atrás de homens e mulheres que dão muitos frutos. Não adianta você ter conhecimento, meu irmão, para dizer: Senhor, eu busquei conhecer o Senhor, eu cresci no Senhor. Sabe o que o Senhor vai te dizer? Onde estão os teus frutos? O Senhor está atrás de mim e de você para dar frutos. Sabe por que eu fui para a Vitória? Porque um dia Deus falou: eu quero que você vá para a Vitória. Senhor, não tem outro? Até tem, mas eu estou chamando você. Você quer ir? Eu falei: eu vou, porque eu tenho certeza que naquele lugar vai dar muito fruto. E hoje eu estou aqui para te chamar para algo. Você quer fazer parte de 1000 igrejas? Deus está te ouvindo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus está te chamando para gerar frutos. Deus não está te chamando para você simplesmente crescer. Porque um dia você cresce em conhecer da palavra, em saber todas as coisas. Mas às vezes as viúvas dos profetas chama o profeta e diz: vem me ajudar. Mas você não está cheio de profeta na escola?
Mas eles não fazem, eles só sabem. Nós estamos aqui para desafiar você a conhecer, mas a ser usado naquilo que você receber nesse lugar, no nome de Jesus. Se você recebe palavras, meu irmão, minha irmã, se você recebe ministrações, se você recebe ensinos nesse lugar, e esse ensino, essa palavra não gera frutos, não serve para nada. Nada. Vai ter outro que vai chegar diante de você, como o pastor Azemar pregou hoje de manhã. Às vezes você pensa, mas aquele ali. Pois é, mas aquele ali é que está andando com Elias e dizendo, eu quero a tua unção, eu quero ser usado como o Senhor, eu quero crescer como o Senhor, eu vou avançar nessa unção. Às vezes você olha e fala, Deus, eu quero conhecer do Senhor, eu quero avançar. Aí Deus fala, para quê? Aí você fala, para ser conhecido. Deus fala, vai ser. Mas o dia que você chegar lá, talvez você vai ter uma tapera, como diz o pastor Antônio. Sabe de uma coisa? Eu quero ser conhecido como aquele que nunca falou de si, mas que sempre exaltou o nome do Senhor. Eu quero ser conhecido como aquele que se dispôs a gastar, a se deixar gastar por um chamado de Deus. Porque no dia 27 de fevereiro de 2002, eu não fui levado por uma emoção, eu fui chamado por um Espírito poderoso sobre a minha vida que disse, a partir de hoje, a sua vida não é sua, é minha. Eu posso dizer isso para você, porque naquele dia eu mandei uma mensagem para esse homem de Deus aqui, o pastor Azemar. Saí daquela reunião e disse, a minha vida a partir de hoje é outra, porque eu fui chamado por Deus. E eu estou aqui hoje para te dizer o seguinte, Deus vai me usar para te chamar nesse lugar no nome de Jesus. É hoje, porque a unção que eu tenho recebido do Senhor é para desafiar pessoas a crer que Deus é melhor. Está aqui um discípulo meu, Marcos e a Gisele. O Marcos estava lá em Ipatinga. Estava porque agora não pastoreia lá. Estava em Ipatinga. Sabe qual era o meu desafio com o Marcos, pastor Antônio? Crer, irmão, que a promessa de Deus para a sua vida é a melhor. O Marcos falava, pastor, eu quero crer, mas é difícil. A minha maior alegria foi o dia que eu encontrei com ele. Eu falei, irmão, ele está cuidando de uma igreja nossa lá em Fabriciano. Eu falei, como é que está? Ele falou, pastor, se eu soubesse que era tão bom, eu tinha ido antes. Sabe o que é isso? Isso é pegar o diabo e falar assim, toma. Como tem um vídeo de um irmão que eu vi, que ele diz, toma, toma, toma. Eu falei para o diabo, toma, Satanás. Você queria impedir, mas está ali alguém que buscou conhecer o Senhor, mas decidiu, eu quero ser usado pelo Senhor. Quantos querem ser usados nessa noite? Diga glória a Deus. Diga eu quero. Diga eu serei usado. Eu me disponho a servir naquilo que o Senhor me desafiar. Diga, nessa tarde, eu estou pronto para o chamado de Deus. Hey, aleluia. O problema é que eu só tenho mais 20 minutos. Mas vai acontecer. Passa rápido demais, pastor Antônio, não dá. 1 Reis 19. Deixa eu te mostrar outra coisa aqui. Maravilha de Deus. Como diz um pastor amigo meu, amarra o cinto, porque agora o negócio vai sacudir. Parece que depois que eu fui para Vitória, eu fiquei mais pentecostal. Acho que são os ares da maresia, está fazendo isso comigo.
1 Reis 19:19, aleluia. Quantos querem ouvir essa palavra nessa noite e ser marcado por Deus, no nome de Jesus, diga amém. Aleluia. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes os bois, correu pós Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou as juntas de bois, as imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Diga comigo assim: então se dispôs e seguiu a Elias. Quantos estão dispostos hoje a servir ao Senhor e caminhar rumo a esse alvo aqui? Se você quer dessa maneira hoje, você não vai responder para mim agora, você vai responder no final. Mas eu quero começar a te dar algumas demonstrações. Você não está aqui por acaso. Tinha tanta reunião para você ir, você se inscreve numa reunião para 1000 pastores e 1000 igrejas. Deixa eu te falar um negócio, você está louco? Você está ficando doido? Porque você pagou para vir numa reunião onde as pessoas vão te chamar para acabar com a sua vida, para estragar tudo, para entregar tudo e servir ao único Deus que vai te dar recompensa eterna. Isso é loucura. Isso é loucura. Mas ainda bem que nós estamos no meio de loucos. Que a promessa para você está lá em Mateus 8:20, não precisa você abrir não. A garantia para você, não é a promessa não, a garantia. Os discípulos chegam para o Senhor fala para eles: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus, os seus ninhos. Diga assim comigo: mas o Filho do Homem, diga, os discípulos do Senhor não tem onde recostar sua cabeça. Olha para que te chamaram. Te chamaram para esse dia, para dizer: você vai ser um dos 1000 pastores, das 1000 igrejas em Minas Gerais. Mas sabe qual é a resposta? Para aqueles que dizem: você está louco. Você está decidindo por algo que vai acabar com a sua vida. O que o pastor Antônio disse: eu quero perder a minha vida nessa vida aqui, nesse mundo, para achá-la no Senhor. A segunda resposta que você deve dar ao diabo: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Você fala, você não vai ter onde recostar a sua cabeça. Você diz para os outros: o meu descanso está em fazer a vontade do meu Pai. O meu descanso está, como o pastor Azemar disse mais cedo, é comer uma comida que esse mundo não entende qual é, mas é fazer a vontade do meu Pai. Quando eu estou lá em Vitória e passo por pressões, como diz o pastor Reinhard aqui hoje, dificuldades, eu ainda não estou naquele nível de thank you Jesus, mas eu vou chegar no thank you Jesus. Tem dia que eu esqueço do thank you Jesus. Fique em paz, sou pecador como você. Tem dias, são dias, como diz o pastor Rigonato, da vontade de falecer. Mas graças a Deus pelo Senhor, que renova a sua misericórdia a cada manhã, e nos sustenta e diz: filho, eu sou contigo. Foi eu que te chamei. Foi eu que te chamei para esse lugar. Eu vou te sustentar. Eu vou te dar a vitória.
Foi o Senhor que te chamou e vai te chamar nessa tarde, no nome de Jesus. E Ele que vai te sustentar. Ele que vai ter o cuidado com a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Fica preocupado com aquilo que você vai ter ou precisa ter. Se preocupe em gastar a sua vida, porque ela é curta demais para aquilo que tem valor. Você quer crescer em Deus? Então decida hoje fazer uma aliança com esse compromisso das 1000 igrejas, 1000 pastores. No verso 21 que nós lemos, de 1 Reis 19, diz que Eliseu, se dispôs a seguir a Elias e o servia. Os discípulos lá da escola dos profetas vinham de longe, não estavam dispostos a servir. Nós vamos ter em Minas Gerais muitos irmãos que vão estar de longe, falando: pastor, conta comigo, eu oro, eu intercedo, mas não me chama para ir. Esses são daqueles que estão na escola dos profetas, são daqueles que conhecem da palavra, oram, intercessores. Precisamos desses, sim, mas hoje eu não estou aqui para te chamar para ser aquele que vai ficar vendo de longe, mas daquele que vai se envolver por completo nesse projeto, de dizer: eu quero entrar de cabeça nisso, porque eu creio que eu vou ser um desses 1000 pastores no nome de Jesus. Mas a primeira coisa que nós vemos é que nesse caminhar, Elias e Eliseu seguindo a Elias, ele teve um momento onde ele passou por um lugar, como nós lemos, que foi Gilgal. E esse lugar nós vemos que é um lugar de aliança, onde eu e você precisamos decidir hoje qual aliança que você vai fazer. Você vai fazer uma aliança hoje de ser um com a vinha de Minas Gerais? Ou você vai fazer uma aliança de simplesmente estar aqui e ser parte dessa obra? Todos eles são crentes, são profetas, mas 2 profetas as pessoas chamam e reconhecem, os outros não. Talvez vai ter muita gente aqui em Minas que vai dizer: eu queria tanto ser um pastor dessas 1000 igrejas, mas vai ter outro tanto que vai dizer: obrigado, Senhor, porque um dia eu decidi por me tornar um desses 1000, e hoje eu posso ser, no nome de Jesus. Sabe qual é o meu maior agradecimento a Deus? É porque em 2002 eu escutei a voz do Senhor, e em 2004 eu aceitei o desafio do meu discipulador, que era o pastor Azemar, de mudar para Belo Horizonte. Sabe por que hoje eu posso falar para você que eu estou servindo a Deus, me dando para a obra do Senhor? Porque um dia eu decidi andar, servir e me aliançar com o homem de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: não tem ninguém aqui que tem mais tempo de relacionamento com ele, a não ser a esposa, mas também nem queria ter mais do que ela, nem posso, porque o que ela supre eu jamais quero suprir. Mas não tem ninguém aqui que tenha mais tempo desse relacionamento de discipulado do que eu. Eu posso dizer para você: faça aliança, porque esse homem aqui é um homem de Deus que sonha coisas do céu. Ele poderia escolher ter ficado em Goiânia, mas sabe o que ele fez? Ele lutou, literalmente lutou, por um projeto e um sonho da parte de Deus. Hoje, ele está aqui em Belo Horizonte. Deus está honrando esse homem, dando igrejas, dando discípulos, dando crescimento. E ele não parou de sonhar. Hoje ele começa a sonhar com aquela foto ali. Mas é ir para lá? Não. É em ser, como ele disse mais cedo,
essa sementeira que vai lançar sementes naquela terra. Continua sonhando. Sonhando o quê, pastor? Sabe o que um pastor que não sonha as coisas do alto sonharia aqui? Vou ficar quietinho, porque aqui do jeito que está, é o melhor que está tendo para ter tranquilidade. Discípulos formados, igrejas plantadas, provisão financeira, é só caminhar. E como diz o outro, aposenta. Mas sabe qual que é a postura dele? E eu digo para você, porque eu o conheço, Elias. Você quer? Então vem andando comigo. E o primeiro lugar que nós vamos passar é pela reunião de 1000 igrejas, 1000 pastores, onde você vai decidir se você vai fazer uma aliança comigo ou não. E você está aqui agora, disposto e decidido a fazer essa aliança. Mas quando chega ali, em Gilgal, era um lugar onde se podia ver muros de Jericó. Deixa eu te falar, eu fiz parte desse estado aqui por um tempo da minha vida. E eu sei de todos os muros, ou de alguns muros, não todos, mas de alguns muros que existem aqui. Primeiro, é o maior estado da nossa federação em municípios, 853. Outro muro, está entre os 10 estados do Brasil, como os mais católicos. Outro muro, a grande maioria de história da religião católica iniciou-se no estado de Minas Gerais. Há inúmeras cidades no estado de Minas Gerais, que são cidades chamadas históricas. E a história está associada com o catolicismo. Mas como disse o pastor Antônio anteriormente, Números capítulo 13, você olha muro como barreira, como impedimento, ou você olha muro como uma oportunidade de manifestar a glória de Deus? Você quer olhar para esses muros hoje de que maneira? Se você decidir olhar para esses muros como uma oportunidade da glória de Deus se manifestar, a primeira coisa que você tem que fazer é essa aliança. É dispor em aliançar com esse homem, com essa obra, com esse ministério e dizer: nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos conquistar, nós vamos chegar a 1000 igrejas nesse estado, para a glória do Senhor. Quantos dizem amém? Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Quando Elias chega ali em Betel, ou quando estão ali em Betel, Elias fala para Eliseu: fica aqui, não vai não, pode ficar, que eu vou para outro lugar, eu vou agora para Jericó. Eliseu fala para ele: tão certo como vive o Senhor, eu vou te seguir. Deixa eu te falar uma coisa, vai ter muita coisa nesse caminho que vai tentar fazer você mudar de ideia, mas se você tiver decidido a caminhar em aliança, não tem nada que vai te impedir. Você vai dizer: não, pastor Azemar. Ou ainda, não sei se você sabe, mas o pastor Azemar é homem de carne e osso e corre sangue, e pode vir a falecer daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, e você está aí. Aí você vai dizer: olha, que eu fiz um compromisso lá em 2013 com o pastor Azemar, então agora é o pastor fulano de tal, então não vou mais não. Deixa eu te falar, ele é só um canal de Deus para você fazer esse compromisso com Deus, de dizer: eu vou até Jericó, eu vou conquistar, não importa o que aconteça, eu vou chegar lá no nome de Jesus. Mas sabe que tem pessoas
como os profetas da escola dos profetas que ficaram em Jericó, tem pessoas que são homens de Deus, mas que chegam em certos lugares e param, não avança mais. Por quê, pastor? Os prazeres e deleites desse mundo roubam a sua paixão, o seu amor. Quando você chega em Jericó, uma das definições é lugar de perfume, de cheiro bom, casa dos perfumes. Tem gente que diz, pastor, estou com o senhor. E aí começa a crescer, a célula multiplica, vira um discipulador, vira um obreiro, e a igreja de Belo Horizonte está crescendo. Aí o pastor fala, irmão, agora eu tenho para ti uma cidade chamada Formiga. Agora todo mundo quer ir para lá, né? Agora todo mundo quer. Chamada Formiga, para você ir pastorear. Aí você fala, ah, não, pastor, porque agora, pastora Zemar, está com um cheiro tão bom aqui. Pastora Zemar, eu lutei tanto para chegar nessa posição aqui, eu lutei tanto para chegar nessa condição que eu estou aqui. Diga para o irmão que está do seu lado, cuidado com o cheiro de Jericó. Nesse momento, você vai ser testado nas suas convicções. Um dia, a pastora Zemar falou para mim, você quer o quê? Eu falei, eu quero pastorear uma igreja. Ele falou, é? Eu falei, é. Ele falou, então eu vou contribuir com o seu sonho. Tá bom. Só que no dia que estava mais cheiroso, pastor Antônio, ele falou para mim, tenho para ti outro perfume. Mas sabe qual foi a diferença dessas palavras? Aquelas palavras exalavam o bom perfume, que é o perfume de Cristo. Tem gente que fala, o seu perfume é cheiroso, mas não atrai. Porque o que vai atrair é o bom perfume de Cristo. Que da sua boca saiam palavras de vida, da parte do Senhor, para atrair pessoas para o Senhor. Por que eu estou te falando isso hoje? No dia em que eu estou desafiando você a se comprometer a ser um desses 1000 pastores. Porque eu estou aqui para te falar com autoridade. Eu posso te falar com autoridade. O Senhor vai te testar no dia que tiver melhor. Abra os seus ouvidos. O Senhor vai te testar no dia que estiver melhor. Eu posso te dizer uma coisa. Eu fui testado aqui em Belo Horizonte quando estava o melhor. Eu fui testado lá em Patinga agora, recentemente, quando eu estava no melhor. Mas sabe por quê? Porque um dia eu senti um perfume que aonde ele exalar, eu vou. Bom perfume de Cristo, um chamado do Rei na minha vida é maior do que qualquer outra coisa. Pode ser o que for, se o Senhor me chamar, eu vou dizer, Senhor, o teu bom perfume é melhor do que qualquer outra coisa. Um dia o Senhor Jesus disse para os discípulos, vocês querem ir embora? Podem ir. Pedro disse, Senhor, peraí, vamos conversar, calma. O senhor está nervoso. Para onde nós vamos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Tem gente que vem para cá e fala, eu vou ser 1000 pastores, eu vou participar de 1000 igrejas. Mas lá na frente fala, irmão, quer que você vai lá para a formiga, você fala, não. Tudo menos formiga. Tudo menos tal cidade. Faz isso não.
Sabia que aqui tem município que tem 1.300 pessoas? Aleluia! Você já pensou você ser pastor numa cidade com 1.300? Com 1.000? Hã? Aí você, pastor, não. Pois é, aí às vezes você está numa cidade com 1.300, está o pastor Azemar aqui em Belo Horizonte, pastoreando 1.000, e você tem quantos? 1.000. Aí você fala, como pode? Você vai dizer, eu estou cheirando o bom perfume de Cristo, aleluia, diga glória a Deus. Ei, como diz Daniel, ei Jesus cheiroso. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado, diga, meu irmão, vai ter momentos em que vai ser o seu teste. Qual perfume você vai decidir caminhar? Aleluia. Agora eles vão para outro lugar. O texto diz que eles vão agora para o Jordão. Deixa eu te falar uma coisa. Jordão fala de você perder a sua identidade. O pastor Henry estava falando aqui de coisas naturais, né, que às vezes a gente tem no nosso coração. Eu agradeci tanto a Deus, irmãos, quando ele estava falando aqui. Entenda, eu quero te falar isso para edificar a sua vida. Está aqui meu pastor que sabe muito bem, eu posso falar e vai saber que é de realidade na minha vida. Alguns dias atrás, eu fui para o Rio de Janeiro, numa reunião nossa da Vinha, lá do Rio Espírito Santo. E eu deixei o meu carro com o meu discípulo. Falei, irmão, fica no meu carro aí, o que você precisar, você faz nele. Tá bom. Quando eu cheguei no aeroporto, pastor Antônio, meu discípulo estava branco, igual uma cera. Falei, aconteceu alguma coisa. Falei, o que foi, filho? Pastor, eu preciso falar um negócio com o senhor. Falei, o que foi? O que aconteceu? Falei, pastor, amassei seu carro. Falei, amém, irmão. Essas coisas acontecem. Sabe quando volta o sangue da pessoa? Na hora. Ele falou, amém. Aí nós chegamos lá, ele virou para mim e falou, pastor, olha lá, ó, tá vendo? Eu falei, amém, irmão. Quando eu vi o pastor Henry falando, eu falei, Deus, obrigado. Porque naquele dia, eu falei para o Senhor, esse carro não é meu, esse carro é do Senhor. Por que eu estou te falando isso? Porque você vai crescer, você vai prosperar, você vai ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, mas também de finanças, posses. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque o Brasil está crescendo financeiramente. Nosso país, há uma projeção de várias pessoas se tornarem milionárias em poucos anos. Deixa eu te falar uma coisa. Se você estiver atrás disso, o dia que você chegar em Jericó, você fala, não vou mais não. Vou não, porque agora eu tenho que aproveitar essas coisas que eu tenho aqui. Pois é. Mas, diga comigo assim, o Jordão é ir na via contrária. Diga, é ir na via contrária. Você fez uma inscrição por uma reunião de 1.000 igrejas, 1.000 pastores, para ouvir pregação, para dizer para você, abra mão das coisas deste mundo e decida se entregar por completo ao Senhor. Estou te dizendo hoje, você não chegou ainda talvez, mas você vai chegar. E a hora que você chegar no Jordão, vai ser o tempo de Deus olhar para você e falar assim, a partir de hoje, eu vou mudar a sua identidade. Você vai ter todas as coisas nessa terra, mas todas as coisas que tiverem nessa terra não vão ter valor algum, senão o servir ao Senhor, o se dispor ao Senhor e ser usado pelo Senhor, ser instrumento nas mãos do Senhor, ser canal da glória de Deus
para esse tempo chamado hoje. Ainda que você vá ter carros, casas, dinheiro no banco, de nada vale, meu irmão, porque o dia que você chegar lá, você não vai ter levado isso. Você só vai levar aquilo que você fizer servindo ao Senhor e para o Senhor. O seu carro é para você usar, e se te faltar, Deus vai te dar outro. A sua casa é para você morar, porque se faltar, Deus vai te dar outra. O que não pode faltar é a sua decisão hoje de dizer: Senhor, eu faço parte desse povo que foi estragado para esse mundo, para viver as promessas do Senhor. Isso fala de eu e você passarmos pela cruz do Senhor, de ter os projetos, as promessas, os planos da sua vida entregues nas mãos do Senhor. Passar pelo Jordão fala de você se dispor a ser um desses pastores, decidir se envolver na obra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, escuta aqui, como diz o pastor João Martins, com ouvidos de ouvir. Escuta hoje, Deus não te chamou para ser um coadjuvante nessa obra. Deus te chamou para ser um instrumento poderoso nas mãos dele, para a glória e o do nome dele. Você não é um coadjuvante, por quê, pastor? Porque tem muitas pessoas aí que são chamadas, mas ele diz: pastor, eu fui chamado para enviar pessoas, para orar, para interceder. Não, você foi chamado para segurar no chifre do boi e sacudir, sacudir, você falar: o meu Deus vai me sustentar e nós vamos vencer, porque a hora que esse gigante cair, o meu Deus vai ser glorificado, vai ser exaltado, o nome dele vai ser exaltado. Aleluia! Você não foi chamado para ficar no exército olhando de longe, chegar o gigante e dizer: você está derrotado e corre. Não, você vai dizer: você está louco? Você está lutando contra o Senhor dos exércitos. Hoje mesmo o Senhor me dará a sua cabeça. O Senhor hoje diz para você: o que que você quer ser? Você quer ser apenas um? Ou você quer ser aquele que um dia foi chamado e disse: eu sou um dos 1000 pastores, e esses muros de Minas Gerais vão cair, porque o meu Deus há de suprir todas as minhas necessidades. O meu Deus há de me fazer vencer as batalhas. O meu Deus vai me fazer desbaratar a todos os exércitos do inimigo, porque o meu Deus me sustenta. O meu Deus é a minha destra forte. O meu Deus é aquele que renova a tua misericórdia sobre mim. O meu Deus é aquele que me chamou, e aquele que me chamou me sustenta até o fim. Ele é o único que pode dar a última palavra. Eu vou até o fim. Eu sou um desses 1000 pastores. Quantos podem dizer amém? Interessante que lá no final, Eliseu fala para Elias: eu quero a porção dobrada da tua unção. Esses dias eu ouvi de um homem de Deus, eu pedi algo para ele, e ele falou igual Elias para mim: pastor Antônio, dura coisa me pedistes. Eu falei: mas eu conheço a história. Elias falou: se me vê, recebe. Aí eu falei para ele: é duro, mas se eu ver, eu posso receber? Ele disse: é verdade. Se tu creres, verás e receberás. Eu falei: eu estou crendo e recebi. Já recebi já. Para a glória de Deus. Foi algo pequeno, mas o mesmo pequeno ele falou: é dura coisa me pedistes. Você quer pedir coisa grande para o Senhor hoje? Está vendo?
Só você, viu, João Lima, vai receber em nome de Jesus. Diz a Bíblia que o pastor conhece a voz das suas ovelhas, né? Tá vendo? Continua sendo ovelha. Deixa eu te falar uma coisa nessa tarde, início de noite. Só mais 5 minutos, nós vamos encerrar. Elias olha para Eliseu como um pai olha para um filho e diz: Eliseu, você me pediu uma coisa difícil demais, mas se você continuar, você vai receber. 1000 pastores, pastora Zé Mar tem pedido ao Senhor. Para o Senhor não está dizendo: Zé Mar, dura coisa me pedistes. O Senhor está dizendo: boa coisa tem clamado, porque o Senhor clama por trabalhadores da seara. Mas eu estou aqui para ser um interlocutor dele na sua vida hoje. Dura coisa é desafiar pessoas a se entregar completamente para a obra do Senhor. Pastor, mas é a melhor coisa que tem. É, mas tem gente que chega em Jericó e o perfume é tão bom que ele esquece, desiste. Mas se você saiu de Jericó e chegou no Jordão, eu quero te falar uma boa nova hoje. Eis que o manto está liberado. E se você pegar essa unção, vai estar sobre a sua vida. E você não vai ser não, você já é um desses 1000 pastores, dessas 1000 igrejas, no nome de Jesus. Se você crê de fato nisso, eu quero só encerrar com você dizendo algo. Tem uns irmãos do louvor, podem subir aqui para me ajudar? Nós temos uma obra a ser feita, não só nesse estado de Minas Gerais, mas hoje eu estou aqui especificamente para contribuir com esse estado, que nós fomos enviados e gastamos algum tempo da nossa vida aqui. Nós temos uma grande obra a ser feita diante de nós. Nós vamos caminhar para o cumprimento ou nós vamos parar? Você está disposto hoje a fazer a obra de Deus na escola do Elias, pastora Zé Mar, ou na escola dos profetas? Não sou eu que decido por você. Deixa eu te falar uma coisa, sem nenhuma arrogância, mas um dia eu escolhi em qual escola que eu ia andar. Eu escolhi andar na escola do pastor Azemar, desse Elias na minha vida. E eu cheguei até agora, ainda, muito longe, eu tenho certeza de onde Deus tem planejado para mim. Mas muito além de tudo aquilo que eu já sonhei e planejei para mim mesmo, em Deus. Sabe por quê? Porque um dia eu resolvi não só conhecer as coisas do Senhor, mas ser usado pelo Senhor. Eu decidi não andar apenas na escola dos profetas, mas andar com um profeta. Eliseu escolheu andar com esse profeta e foi usado, foi instrumento, cresceu, avançou. Muitos vão dizer, daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, eu queria tanto fazer parte dessa equipe. Você que está aqui hoje vai poder dizer, meu irmão, alguns anos atrás, eu estive numa reunião e eu tomei uma decisão na minha vida. Eu vou andar com esse Elias, eu vou andar com esse profeta. E naquele dia, para hoje, eu caminhei, cresci e cheguei aonde eu cheguei. E o outro vai dizer para você, como eu faço para chegar lá? Você vai dizer, meu irmão, decida também andar na escola certa. Decida andar com o profeta certo.
Decida andar com aquele que Deus te chamou. E quando você chegar lá, se você conseguir ver, você vai receber. Quantos querem hoje fazer esse compromisso diante de Deus? Compromisso de se gastar, se entregar, dizer: Senhor, eu vou até o fim. Pode um monte de gente falar que é loucura. Quando o pastor Azemar lançou esse projeto 1000 igrejas, 1000 pastores, nós tínhamos um projeto como videira no Brasil. Em 10 anos seremos 1000 videiras no Brasil. Aí o pastor Azemar chega aqui em Belo Horizonte, numa reunião nossa. Nós vamos fazer 1000 igrejas em Minas nos próximos 10 anos. Falei: Deus, eu preciso andar cada vez mais com homens dessa forma, dessa estirpe, homens que sonham coisas grandes. Sabe por quê? Se você anda com um homem que sonha grande, se você anda com um homem que só quem pode levá-lo é uma carruagem de fogo e ele pegando fogo, só assim você vai ser usado poderosamente por Deus. Só assim você vai ver a glória de Deus. Se você de fato hoje se dispõe a crescer e avançar para conquistar esse estado para o Senhor, só você, eu quero que você fique de pé no seu lugar agora. Se você tem essa disposição para ser esse instrumento, para ser usado, há um caminho, querido, há um caminho para ser usado, há um caminho para crescer, há um caminho para avançar, há um caminho para conquistar, mas a decisão tem que ser sua. Pastora Zemar, vem aqui em cima, por favor. Hoje, Deus me chamou aqui nesse lugar para chamar pessoas. E diante de toda a igreja eu quero dizer algo para os irmãos. Por 12 anos nós andamos juntos. Cresci, aprendi e tenho crescido e aprendido até hoje. Mas eu falei para Deus: Deus, se o Senhor me chamar através da vida desse homem para pregar nessa reunião hoje, quando eu fizer um apelo, pastor Azemar vai contemplar um mar de pessoas levantadas, que é apenas uma pequena nuvem daquilo que vai chover nessa estado de Minas Gerais. Portanto, pastor Azemar, hoje, aquilo que o Senhor está vendo aqui é uma pequena nuvem, que para muitos é só uma nuvem, mas para homens como o Senhor é a promessa de Deus que está vindo, que vai se cumprir, que vai ser estabelecido nesse estado de Minas Gerais. Eu quero aqui diante de cada um dos irmãos, como igreja, agradecer a Deus pela vida do pastor Azemar. Eu só estou ali hoje em Vitória porque um dia esse homem me ensinou a sonhar com coisas grandes. Me ensinou a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Quando eu fui daqui para Ipatinga, eu não fui porque Deus falou comigo, eu fui porque o pastor Azemar falou para mim. Quando eu fui para Vitória, eu falei: pastor, Deus tem me incomodado, mas eu quero ouvir da sua boca, é para eu ir? Ele falou: eu creio que é o melhor. Eu estou aqui hoje para falar
no lugar dele para você. 1000 igrejas e 1000 pastores. Começa por você. Começa por você. Porque há 10 anos atrás eu estava longe desse projeto. Eu estou falando de 10 anos. E ele também está falando de 10 anos. E hoje, 10 anos, eu estou aqui para dizer para você: eu cresci, eu avancei, porque há 10 anos atrás eu respondi um chamado de Deus. Se você quer responder esse chamado da parte de Deus hoje, o meu chamado, o meu desafio para você hoje vai ser outro. Eu podia te chamar aqui na frente, nós íamos orar com você, mas não vou fazer isso. Sabe o que eu vou fazer para você hoje? Você vai sair do seu lugar e você vai procurar aquele livro que o pastor Azemar mostrou. Você vai pôr o seu nome ali como um memorial. Você vai escrever o seu nome naquele livro como um memorial, dizendo: Senhor, hoje eu estou morrendo para mim mesmo. Eu quero olhar para a vida desse profeta, pastor Azemar, e a unção que está sobre ele. Eu vou fluir nela, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou conquistar, porque eu tenho certeza que o Senhor tem dado a tua promessa sobre a minha vida. Você tem disposição para fazer isso hoje, como você está de pé? Amém? Eu vou orar por você, mas depois você vai sair do seu lugar. Você vai pôr seu nome naquele livro. E esse livro vai ser motivo de oração desse homem, porque eu o conheço. E ele vai chorar diante de Deus dia após dia, para que aquilo seja essa pequena semente, dessa sementeira que se chama Belo Horizonte, que vai dar muitos frutos. Às vezes você está aqui hoje em pé pensando: pastor, eu vou pastorear 1000 igrejas, uma das 1000 igrejas aqui em Minas. Talvez você vai pastorear a igreja lá na África. Sabe por quê? Porque às vezes quem vai pastorear aqui em Minas é quem você vai ganhar ainda. Ainda nem foi ganho para o Senhor. Mas para que haja crescimento tem que ter alguém que vai morrer. Tem alguém que hoje vai decidir pôr o seu nome lá no livro e dizer: eu estou aqui morto, Senhor, como um grão de trigo que está caindo nessa terra, e vai dar fruto demais. Vai dar muito fruto. Coloque a mão no seu coração. Quero orar aqui pela vida desse grande homem de Deus que tem sido instrumento de bênção na minha vida e pela sua vida também. Pai, quero hoje agradecer ao Senhor por esse instrumento de bênção que tem sido na minha vida, no meu ministério, pastor Azemar Freitas. Agradecer ao Senhor porque hoje o Senhor tem mostrado ao teu servo, como mostrou ao teu profeta aquele dia, uma pequena nuvem. E naquele dia ele disse: desce rápido, porque vai chover. Hoje nós estamos aqui para dizer: vai chover. Vai chover pastores nesse estado. Vai chover igrejas nesse estado. Porque a unção já está liberada. Há um sonho, há um projeto, há um anseio. Mas há já um liberar no mundo espiritual para que isso aconteça. E hoje tu contemplas apenas uma pequena nuvem daquilo que será nos próximos anos. Ó Deus, enche o coração de cada um desses irmãos que aqui estão hoje, ao escrever ali o seu nome naquele livro, que sirva de fato como esse memorial de que hoje eles estão morrendo para os seus planos, para os teus sonhos, para os teus projetos, para se inserir por completo nesse sonho do Senhor
nesse projeto do Senhor, das 1000 igrejas e dos 1000 pastores nesse estado de Minas Gerais. A unção do Senhor seja renovada sobre a vida desse homem, para ministrar a esse povo, para despertar esse povo, para ser instrumento de bênção, para levantar essa geração como uma boca profética da parte de Deus. Ó Deus, levanta a tua serva, pastora Janaína, como instrumento de Deus nesta obra. Espírito de Deus, a tua serva tem treinado um exército. Ó Deus, o Senhor diz hoje, como Davi, por muitas vezes estava ali, cuidando das ovelhas do teu pai. Pastora Janaína, tu estás cuidando dessas ovelhas. Às vezes muitos não veem, muitos não valorizam, mas o Senhor te diz hoje, serva minha, esse exército que vocês estão orando já está aqui dentro. A cada domingo que você ministra e que essa igreja se reúne, de crianças, de juvenis, o Senhor te diz hoje, Ele está olhando como olhava para Davi. Fica calmo, meu filho, seu dia vai chegar. O Senhor tem dito que o dia dessas crianças vai chegar, em que muitos se levantarão como gigantes, mas essas crianças que estavam como Davi, escondidas, em lugares às vezes que ninguém sabe onde está, um dia foram treinadas, receberam de um DNA, de uma unção, de uma capacitação tal, que a única coisa que eles sabem dizer é: ninguém vence ao meu Deus. Esses dias eu estava orando para vir aqui a Belo Horizonte. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu queria dizer isso hoje, diante da igreja. Pastora Zemara, pastora Janaína, há anos vocês têm treinado um exército nesse lugar. Há anos vocês têm investido o seu tempo nessa terra. Mas o Senhor diz, pastora Zemar, que esse grande exército que o Senhor tem clamado sairá dessa nova geração que está nas mãos da sua esposa como a sua auxiliadora idônea. O que o Senhor me disse é que cada uma daquelas crianças que têm sido treinadas, investido tempo pela sua esposa, serão homens e mulheres que derrubarão gigantes nesse estado de Minas Gerais. Ela não tem ainda a ideia de um exército tão poderoso que está nas tuas mãos. Mas quando o pastor Reinhard estava hoje liberando aquela palavra, eu disse: Deus, obrigado, porque é isso mesmo. Esse exército de Minas, pastora Zemar, 1000 igrejas, 1000 pastores, ainda vai ser gerado. E esses aqui que estão, quem são?
Você que está aqui, querido, você é apenas essa semente que hoje vai morrer para outros florescerem. Quando você vê a sua célula de criança, de adolescente, olhe para eles como Davi, que até o seu pai se esqueceu dele, mas o Senhor disse: eu não esqueço de ti, filho. Você que foi escolhido, você que foi separado, você que faz parte. A unção está sobre ti, está confirmada hoje sobre você. Esse exército está sendo treinado, capacitado, e vai crescer, e vai aparecer como vocês nunca viram na sua vida, no seu ministério. Eu e muitos outros discípulos que virão, seremos apenas como sementes plantadas, e os frutos virão de forma sobrenatural, no nome de Jesus. Crê somente em Deus, creia que as promessas se cumprirão, creia que os sonhos se realizarão, disse o Senhor, no nome de Jesus.